Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Vamos ouvir o Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje nós encerramos o ciclo de catequese sobre os sacramentos, falando do casamento. Esse sacramento nos conduz no coração do projeto de Deus, que é um projeto de aliança com seu povo, projeto de comunhão. No início do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, coroando a narração da criação, se diz: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. A imagem de Deus é o casal matrimonial, o homem e a mulher, os dois. Não somente o homem, não somente a mulher, mas os dois unidos. Esta é a imagem de Deus. É o amor, a aliança de Deus conosco. Está ali, que representa essa aliança entre o homem e a mulher. E isso é muito bonito, é muito bonito. Fomos criados para amar, como um reflexo de Deus e do seu amor. E na união conjugal, o homem e a mulher realizam essa vocação no signo da reciprocidade e da comunhão de vida plena e definitiva. Quando um homem ou uma mulher opta pelo casamento, pelo sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, se espelha neles, expressa neles o próprio caráter indelével do seu amor. É o ícone do amor de Deus conosco. Isso é muito bonito. Deus também, com efeito, é comunhão. As três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivem desde sempre e para sempre em perfeita unidade. É próprio esse o mistério do matrimônio. Deus faz dos dois esposos uma só existência. Uma só carne, como diz a Bíblia. É íntima a união entre o homem e a mulher. E é exatamente esse o mistério do matrimônio.
No amor de Deus, se reflete no casal que decide de morar juntos, e por isso o homem deixa sua casa, a casa dos pais, e vai viver com a sua esposa. E se une tão fortemente a ela que eles se tornam, como diz a Bíblia, uma só carne. Não duas, mas uma. São Paulo, na carta aos Efésios, ressalta que nos esposos cristãos se reflete um mistério grande. A relação instaurada por Cristo com a Igreja. Uma relação em que a Igreja é a esposa de Cristo. Isso significa que o casamento responde a uma vocação específica e deve ser considerado como uma consagração. O homem e a mulher são consagrados para o amor. Com efeito, os esposos, com a força do sacramento, recebem uma verdadeira missão, a fim de tornar visível, a partir de coisas simples, comuns, o amor com o qual Cristo ama a sua Igreja, continuando a doar a vida por ela na fidelidade e no serviço. É realmente um projeto maravilhoso, o do sacramento do matrimônio. E se concretiza na simplicidade e assim também na fragilidade da condição humana. Bem sabemos quantas dificuldades e provações a vida de dois esposos atravessa. Mas o importante é manter viva a relação com Deus, que está na base da relação conjugal. Quando a família reza, permanece junta. Quando o esposo reza pela esposa e a esposa reza pelo esposo, a relação se torna mais forte. Um rezando pelo outro. Na vida matrimonial existem muitas dificuldades, muitas. O trabalho, o dinheiro que não é suficiente, as crianças, problemas com as crianças, tantas dificuldades. E muitas vezes o marido e a mulher ficam um pouco nervosos e brigam entre eles, sempre. Sempre se briga no casamento, não? Mas algumas vezes até voam pratos nas brigas. Vocês riem, mas é a verdade. Mas não devemos nos entristecer por isso, porque essa é a condição humana. O segredo é que o amor é mais forte do que aquele momento em que se briga. Por isso eu aconselho aos esposos sempre de não terminar o dia em que se briga sem fazer as pazes. Sempre. E para fazer as pazes, não é necessário chamar as Nações Unidas ou assinar um acordo. Mas basta um gesto, um carinho. E amanhã a gente começa de novo, tudo de novo. Essa é a vida. Essa é a vida. Vamos vivê-la assim, com coragem. Com a coragem de querer vivê-la sempre. Isso sim que é bonito. É belíssimo. A vida matrimonial. Nós temos que conservá-la sempre e pensar nos filhos. Algumas vezes,
Uma coisa que ajuda muito na vida matrimonial são duas palavras. Não sei se vocês lembram dessas palavras. São duas palavras que precisa dizer sempre. E são palavras que devem ser a casa. Com licença, obrigada, desculpas. São três palavras mágicas. Com licença, para não ser invasivo, para não entrar de sopetão na vida do cônjuge. Mas eu posso me permitir de dizer isso? Agradecer sempre. Obrigada pelo que fez para mim. Obrigado. Essa é a beleza de dizer obrigado. E a outra palavra que é um pouco mais difícil. Desculpa. Licença, obrigada e desculpas. Vamos repetir juntos. O Papa convida os fiéis a repeti-las. E com essas três palavras e com a oração, pelo esposo e pela esposa, mutuamente, e fazer sempre as pazes, antes do dia terminar. E o casamento tem que ir adiante. As três palavras mágicas, a oração e fazer as pazes, sempre. Que o Senhor os abençoe e rezem por mim. Obrigada. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O sacramento do matrimônio nos conduz ao coração do desígnio de Deus, que é um desígnio de aliança e de comunhão. Fomos criados para amar, como reflexo do amor de Deus. Neste sacramento, Deus faz da união dos esposos, numa só carne, um sinal do seu amor, um reflexo da comunhão que existe no seio da Santíssima Trindade, onde as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivem desde sempre e para sempre em união perfeita. Ao mesmo tempo, o matrimônio é também uma missão. O amor entre os esposos, manifestado nas coisas simples da vida cotidiana, torna visível o amor com que Cristo ama a Igreja. De fato, o matrimônio é uma realidade grandiosa, mas se assenta na fragilidade da condição humana. Por isso, é necessário manter viva a união com Deus, que está na base da união conjugal. Assim, na certeza de que a família que reza junta, permanece junta, redescobramos os momentos de oração em família, antes das refeições, a oração do terço e, sobretudo, a participação na missa dominical. Rivolgo un saluto speciale a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare alle scolaresche del Portogallo e alla delegazione italo-brasiliana. Preghiamo per tutte le famiglie, specialmente per quelle che si trovano in difficoltà, certi che esse sono un dono di Dio nelle nostre comunità cristiane. Dio vi benedica. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente aos grupos escolares de Portugal e à delegação ítalo-brasileira.
Rezemos por todas as famílias, especialmente por aquelas que passam por dificuldades, na certeza de que estas são um dom de Deus nas nossas comunidades cristãs. Que Deus vos abençoe. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Encerrada a audiência, o povo aclama o Santo Padre, sempre esse viva o Papa, e agora o Santo Padre recebe os bispos, as pessoas que vão cumprimentá-lo, e depois então ele volta a cumprimentar a todos que estão na praça. E a gente vê aí no rosto das pessoas uma mistura de felicidade e também um pouco de emoção, né? De comoção mesmo, a gente pode dizer, ao receber a bênção do Papa. Nesse momento, o Papa começa a saudação, como o senhor falou agora, Padre César, e a gente lembra que depois dos sacerdotes e bispos que estão ali mais próximos dele, o Papa começa a saudar todos os doentes, os cadeirantes que estão ali na primeira fila, como sempre, da Praça São Pedro, e começa então o seu verdadeiro contato, que já teve início antes da audiência com a volta de jipe pela praça. O Papa se detém ainda por cerca de 1 hora, saudando todos os presentes. E esse é o momento da gente cumprimentar vocês todos, agradecer pela presença, os nossos amigos da Rádio e da TV Aparecida, de todas as emissoras que estão em conexão com a Rádio Vaticano ao vivo aqui da Praça São Pedro, e marcamos com vocês um próximo encontro em breve, sempre ao vivo aqui da Cidade do Vaticano. Confira nossa programação na página www.radiovaticano.va. Hoje temos um motivo a mais para estarmos juntos em sintonia com todo o Brasil. Aguardamos o anúncio da canonização do Beato José de Anchieta, um missionário, o nosso 4º santo, Padre César. Terceiro santo, desculpa. Santo. Já considero ele santo. Ok. Então, aquele abraço a vocês todos aqui, louvando sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Cristiane Maria no microfone, Padre César Augusto. Então, um bom dia para todos e aguardemos unidos essa declaração do Santo Padre da canonização do Padre Anchieta. Louvado seja